Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Gabriela Cavicchioli, sou enfermeira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as insulinas, como utilizar. Antes da gente falar especificamente das insulinas, é importante que a gente recorde um pouco sobre o conceito do diabetes. O diabetes não é uma doença única, mas ele é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia, ou seja, o aumento da quantidade de glicose no sangue. E por que isso acontece? Por dois motivos. Ou por defeito na ação da insulina, ou na secreção. E muitas vezes isso acaba acontecendo ambas as coisas na pessoa com diabetes, dependendo do tipo de diabetes que ela tiver. É importante a gente entender que o diabetes ele tem crescido, né, mundialmente, né? É uma doença aí que está em exponencial e por isso é tão importante a gente entender, compreender e conhecer mais sobre essa doença. Se a gente olhar aqui na América Central e América do Sul, em 2019 nós tínhamos cerca de 32 milhões de pessoas. Tem uma perspectiva de aumento de 55% quando a gente pensar no ano de 2045. Então, conhecer o cuidado da pessoa com diabetes, em especial sobre insulinoterapia, é muito importante para todos nós, profissionais de saúde. E com o Covid, né, a gente sabe que isso acaba ficando ainda mais em evidência, porque a gente sabe que quando a pessoa com diabetes tem um bom controle da glicemia, ela reduz muito o risco dela de complicações e de morte em função do Covid. Então, acho que é um tema super pertinente para a gente estar conversando. E aí, revendo um pouquinho da fisiopatologia, esse aqui é um slide que mostra para a gente, né, de uma forma bem lúdica, o habitual, o normal, né, da pessoa que não tem diabetes. Então, a pessoa come, essa comida ela é transformada em glicose. Com isso, existe um estímulo no pâncreas da produção da insulina. E aí, essa insulina pega essa glicose e coloca dentro da célula, transformando esse açúcar, né, essa glicose em energia. Então, a pessoa que tem diabetes, ela tem um defeito, como a gente falou, ou na secreção dessa insulina pelo pâncreas, ou na ação dela, propriamente dita, quando ela está já na entrada das células, o que prejudica, então, esse metabolismo. Por isso, né, com essa alteração da secreção da insulina, com o tempo, foi se descoberta a necessidade, então, de ter uma produção de insulina exógena. E aí a gente teve um grande avanço, né, se a gente considerar aí desde 1921, onde, quando foi descoberta, né, a insulina, onde as primeiras pessoas com diabetes começaram a viver. Em 1923, então, a gente teve as insulinas animais, que perduraram até 1977. Então, a gente pode ver que foi um tempo aí bem, bem longo, né, até ter a evolução da produção das insulinas humanas. E aí, no ano de 2000, nós tivemos as análogas de insulina. Então, hoje nós temos tanto as insulinas humanas quanto as insulinas análogas. Ambas podem ainda ser encontradas e utilizadas. E a gente vai falar especificamente de cada uma delas para que vocês possam compreender e revisar um pouquinho sobre os tipos de insulina. O primeiro conceito que eu gostaria de passar para você é da secreção normal, habitual da insulina. Ou seja, a gente chama de basal e bolos. Como que isso funciona? Nosso corpo, ele produz insulina habitualmente para, por exemplo, eu estar aqui conversando com vocês, dando essa aula, e vocês estarem aí assistindo a aula. Isso é o que a gente pode chamar de insulina basal, que é a necessidade básica do nosso organismo. Quando eu me alimento, eu tenho um aumento de glicose no meu organismo e eu preciso usar essa glicose e colocar para dentro da célula, como a gente viu anteriormente. E aí eu tenho o que eu chamo da produção de insulina de bolos, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, que está relacionada à refeição. Ou seja, eu tenho um aumento na produção da insulina em momentos específicos, ok? Isso é como funciona o nosso corpo habitualmente. As insulinas humanas e as análogas, elas tentam imitar um pouquinho esse processo
de produção da insulina. Então, como eu coloquei há pouco, para a gente revisar, a insulina basal é aquela secreção de insulina capaz de manter a normoglicemia no jejum e nos intervalos da refeição. Enquanto a bolus é a secreção de insulina responsável para cobrir uma refeição ou efetuar uma correção de glicemia. Ou seja, às vezes a glicemia está acima daquilo que o organismo preconiza, né? Como o que a gente preconiza como um número bom, e aí é necessária uma aplicação maior de insulina ou uma produção maior de insulina para que a gente mantenha dentro dos valores normais. Quando a gente pensa na pessoa com diabetes, se ela tiver insulinização plena, que é isso que o gráfico está mostrando aqui para a gente, ela vai fazer uso, então, de dois tipos de insulina. A insulina basal e a insulina bolus, como a gente pode ver aqui, né? Então, aqui, esse gráfico mais azul claro, né? A gente consegue ver a ação da insulina como um todo, e aqui a gente vai ter, então, nos momentos da refeição, um pico de ação da insulina, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que significa esse pico. O que é importante a gente entender de conceito também? Quando eu vou decidir a quantidade de insulina bolus que eu vou aplicar, eu preciso entender 3 conceitos básicos. O primeiro dele é fator de sensibilidade. O que é o fator de sensibilidade? É quanto uma unidade de insulina reduz da glicemia daquela pessoa, ok? Então, lembrando que eu estou falando da pessoa que precisa fazer a aplicação de insulina para cobrir a refeição, para cobrir aquilo que ela está comendo, ok? Então, fator de sensibilidade é quanto uma unidade reduz da glicemia. Meta glicêmica é o nosso alvo, é aonde eu quero chegar com a glicemia naquele determinado horário. E a razão insulina carboidrato é quanto uma unidade de insulina cobre de carboidrato, ou seja, aquilo que eu vou me alimentar naquele momento, quanto de insulina eu preciso para aquele carboidrato, ok? Então, revisando, fator de sensibilidade, quanto uma unidade reduz da glicemia, ou seja, quando a glicemia está mais alta do que deveria, então eu vou aplicar para relacionar as duas coisas. A meta é aquilo onde eu quero chegar, e a razão insulina carboidrato relacionado à minha alimentação. E aí, como eu citei, nós temos 2 tipos de bolos. O bolo de correção, que é aquele que é para eu trazer a minha glicemia, para um valor habitual, e é o que eu falei que a gente vai falar dos fatores de sensibilidade, e o bolo de alimentação, que é relacionado à quantidade de carboidrato que eu vou estar me alimentando. E aqui é uma continha para a gente exercitar um pouquinho junto. Então, supondo no café da manhã, a pessoa vai fazer uso de 50 gramas de carboidrato. E aí, para o bolo da alimentação dela, ela considera como relação insulina-carboidrato uma unidade para cada 15 gramas de carboidrato. Então, se ela vai comer 50 e ela usa uma unidade para cada 15, eu divido 50 pelo 15 e para aquela alimentação naquele momento, aquela pessoa precisa de 3,3 unidades. Só que ela mediu a glicemia, e a glicemia dela está 250. O fator de sensibilidade dela é de 50 miligramas por decilitro. Ou seja, uma unidade de insulina reduz 50 miligramas por decilitro. Qual é a conta que eu vou fazer? A glicemia atual, que no caso é 250. A meta, que eu estipulei, que é 100. Então, a meta antes da refeição dela é 100, que é segundo os padrões, dividido pelo fator de sensibilidade dela. Então, sendo um total de 3 unidades por glicemia. Ok? Então, por glicemia, por unidade, 3 unidades para corrigir a glicemia dela. Então, se eu somar a quantidade para alimentação mais a quantidade para correção da glicemia, essa pessoa precisaria o total de 6 unidades. Na verdade, a conta daria 6,3,
mas nem todos os dispositivos, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, permite o uso de doses quebradas. Por isso que a gente está considerando aqui 6 unidades de insulina. É importante lembrar que tanto a relação insulina-carboidrato como o fator de sensibilidade, eles são valores individuais. Aqui eu utilizei um valor, vamos dizer, padrão, que é o que é mais utilizado, mas existem contas específicas que são feitas pelos médicos ou pelas nutricionistas para que a gente chegue nesses fatores específicos, ok? Eu gosto muito desse quadrinho que ele deixa um pouco claro essa conta. E aí, para a gente pensar que a pessoa com diabetes com insulinização plena, né, ou seja, que faz uso de insulina basal e bolos, o mais correto é que ela utilize esse sistema, óbvio. Muitas vezes a pessoa com diabetes, em especial tipo 2, ela não consegue fazer todas essas contas todas as vezes que ela vai se alimentar, que isso é o que a gente chama de contagem de carboidrato. Então, existe alguma adaptação ou de dosagem fixa para alimentação, e aí com isso ela acaba comendo também sempre a mesma quantidade de carboidrato, ou você trabalha com uma lista de substituição, mas aí é algo bem específico, mais relacionado à nutrição, mas só para a gente entender um pouco de como que é feito esse cálculo. Sabendo disso, eu vou apresentar um pouco para vocês quais são os tipos de insulina que existem hoje no mercado. O que é importante a gente saber? Quando eu falei do basal e do bolos, o preconizado é que a gente tenha uma porcentagem de 60% de insulina bolos e 40% de insulina basal, ok? Isso é algo que é progressivo, né? Normalmente a gente acaba iniciando às vezes um pouquinho a mais, né, de insulina basal e aos pouquinhos a gente vai fazendo esse controle. Quando a gente consegue atingir essa porcentagem, a pessoa com diabetes ela acaba tendo uma liberdade muito maior, né? Porque aí ela realmente vai aplicar insulina quando ela tiver uma glicemia mais alta e quando ela tiver uma alimentação e não ter que ficar correndo atrás, né, daquela insulina que ela já aplicou, que é o basal, que aí ela não consegue deixar. Então, se ela tem uma queda em função de um basal muito alto, ela acaba tendo que comer, ela tem o medo da hipoglicemia, enfim, algumas outras questões. Então, chegar nesse número ideal, qual que é a ideia, né? Que a pessoa não precise ficar comendo para manter uma boa glicemia, mas isso é um trabalho pontual, de formiguinha, que a gente vai fazendo aos poucos no processo de educação, né, com a pessoa com diabetes, e isso a gente vai adaptando conforme o perfil e necessidade de cada um. Ok? Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de insulina. Primeiro, da insulina basal. O que a gente utiliza hoje de insulina basal? Essa azul clarinha aqui, ó, a NPH, que é uma insulina humana, ok? Que ela inicia a sua ação entre 2 e 4 horas, tem um pico de ação entre 4 e 10 horas e termina de funcionar entre 10 a 18 horas. Pensando que ela é uma insulina basal, é importante a gente entender que uma dosagem muitas vezes não é o suficiente, né? Porque nós precisamos da insulina basal por 24 horas. Então, muitas vezes a insulina NPH nós aplicamos 2 ou até 3 vezes, porque ela tem uma curva, que eu vou mostrar no próximo slide, uma curva de ação muito com um pico um pouco mais longo e aí ela reduz. Então, muitas vezes você não consegue ter uma manutenção do platô da glicemia da pessoa. Mas ainda assim, é muito utilizada, em especial hoje. Essa é uma das insulinas fornecidas pelo SUS, alguns locais têm outras também, mas a de insulina basal, essa aqui, 100% dos locais oferecem para a pessoa com diabetes, independente de ser DM1 ou DM2. A insulina basal, nós também temos a glargina e a detemir, que a gente chama de análogos de ação longa, então esses já são análogos de insulina, não são mais insulina humana como a NPH, que é uma pequena variação dentro da insulina humana, e nós temos análogos de ação ultralonga, que é a glargina U300 e a degludec. O que você percebe aqui? O tempo de ação delas é muito maior, né? Então, pensando nesse tempo de ação,
você consegue fazer uma aplicação única na maioria das vezes, com exceção aqui da Levemir, que muitas vezes se faz necessário uma aplicação 2 vezes, mas entendendo que ela tem uma ação mais prolongada, ela tem um pico menor e muitas vezes ela não tem nem pico, como a gente pode ver na Glargina, o 300 e na Degludeca, o que é muito interessante, né? Porque aí você consegue ter uma manutenção da glicemia de forma mais estável. Isso é o que a gente tem de insulina basal disponível no mercado. E aí nós temos os análogos de ação rápida e os análogos de ação ultra rápida. E aqui também tem uma insulina de ação rápida, que também é uma insulina humana, que é a regular. Então, a regular e todas as outras são utilizadas como insulina bolus, pelo que a gente estava conversando. Lembrando que a regular, ela inicia a ação entre 30 minutos e 1 hora, e ela tem um pico de 2 a 3 horas, mas ela continua no organismo até de 5 até 8 horas. Qual que é a grande questão aqui? Pensando que a bolus é relacionada à alimentação, como a ação dela começa entre 30 minutos e 1 hora, eu tenho que aplicar 30 minutos antes da refeição, o que já acaba, muitas vezes, dificultando esse processo, né? E aí a glicemia da pessoa acaba tendo um pico independente daquilo que vai acontecer, né? Porque muitas vezes ele não faz uso dos 30 minutos antes, então ele começa a se alimentar e aí a glicemia sobe para depois a insulina realmente começar a fazer a ação, porque é muito difícil. E outro risco é aplicar os 30 minutos antes, mas algo acontecer, ela atrasar a alimentação, enfim, e aí ela tem um pico da ação da insulina sem ter o pico da alimentação conjunto. Então, esse é o grande ponto da insulina regular, mas também ela hoje ainda é muito utilizada. E aí nós temos os análogos de ação rápida, né, que hoje também tem aí fornecimento pelo SUS, né, da insulina Asparte, para as pessoas com diabetes tipo 1, conforme o PCDT. Então, o que a gente vê aqui? Ó? A ação dela é de 5 a 15 minutos. Aqui a diferença, basicamente, são só as marcas, tá bom? Então, a ação delas são todas iguais. Então, de 5 minutos ela começa a agir, de 5 a 15. Então, eu vou aplicar somente 15 minutos antes da refeição. Isso reduz o risco do pico durante a refeição, como eu estava comentando. E ela age o pico dela é entre 30 minutos e 2 horas, e em 3 a 5 horas ela já não está mais presente no organismo. Então, hoje, essas são as insulinas para bolos que acabam sendo mais utilizadas. E aí, nós tivemos recentemente, bem recente mesmo, então, as análogas de ação ultra rápida, tanto que vocês podem perceber que mudou um pouco a nomenclatura, porque antes a gente chamava de rápida, de ultra rápida, desculpa, as que hoje são chamadas de rápida, ok? Mas por isso, porque nós tivemos novas insulinas entrando no mercado. Então, nós temos a Faster Asparte, que é igual a Asparte aqui em cima, mas um pouco mais rápido. Então, ela começa a funcionar de 0 a 10 minutos, então algo muito rápido, e vê o pico de ação dela de 35 minutos a 2 horas, ok? Então, é extremamente rápida essa ação dela e ela fica... Então, eu consigo evitar mais ainda aquele pico que acaba acontecendo, ok? E aqui eu tenho a inalável Tecnosfera, que também é acabou de ser lançada aí no final de 2019 aqui no país, a gente vai falar um pouquinho mais dela, e que ela começa a agir em 12 minutos, ela tem um pico de ação, né, em menos de 1 hora, e ela também tem sido uma excelente opção, mas a gente vai ver que tem algum público-alvo específico, a gente vai falar dela. Além dessas, a gente ainda tem as insulinas pré-misturas, que não são utilizadas com tanta frequência, mas para casos específicos elas podem ser bem interessantes. O que é isso? É a mistura de uma insulina basal, no caso a NPH, com uma insulina de ação rápida, ok? E aí, numa mesma aplicação de insulina, eu consigo ter ação. A questão é que as porcentagens são fixas. Então, a alimentação precisa ser algo fixo para a gente garantir a cobertura, assim como o horário,
né, para que a gente garanta o perfil de ação de cada uma delas. Aqui eu mostro um pouco de um gráfico, aquilo que a gente conversou no slide anterior, ok? Porque visualmente eu acho que fica bem interessante, né? Então aqui a gente pode ver o quanto essas insulinas ultra rápidas têm um início e um fim de ação muito mais rápido do que essas aqui, que são as rápidas, e em especial em função da regular, ok? E aqui eu tenho todas as insulinas basais para a gente conseguir também enxergar qual que é o tempo de ação e a diferença. E tem alguns pontinhos que eu gostaria de destacar para vocês. A Toujeo, que é a glargina U300, você pode aplicar até 3 horas antes ou depois do horário habitual, tá? Então isso é importante porque ela acaba dando um pouquinho de flexibilidade. Ou seja, as outras, se você aplica às 8 horas da manhã, a gente precisa aplicar às 8 horas da manhã, em função daquele tempo de ação que eu comentei anteriormente. A Tresiba, que é a Degludec, eu aplico também uma vez ao dia, com no mínimo 8 horas de intervalo entre as doses. Você vê por quê? Percebe que essas duas são as insulinas com maior tempo de ação, né? Então ela ficou por mais tempo. Então ela trabalha com uma dose acumulativa, né? Até ela chegar no platô ideal, no nível sérico ideal do nosso organismo, ok? Por isso que ela dá uma flexibilidade maior para a gente, diferente das outras que precisam ser aplicadas sempre no mesmo momento. E aí eu tenho a inalável, né, que é a Fresa, que também aqui é uma insulina ultra rápida, que como ela começa a agir de forma muito, muito rápida também, em torno de 10 minutos, o pico de ação dela é em 15 minutos, eu vou fazer, então, não é uma aplicação, né, mas eu vou fazer a aspiração dela sempre antes das refeições, lembrando que essa inalável só tem dessa insulina, que é ultra rápida. Eu não tenho basal inalável. Por quê? Por causa desse tempo de absorção. Então, hoje, a insulina, você inala, ela entra no pulmão e ela já é absorvida rapidamente. Então, a gente não consegue ter aquele depósito de insulina no tecido subcutâneo, como acontece com os outros tipos de insulina que a gente já mencionou, ok? Bom, já conhecemos as insulinas, já mostramos um pouquinho sobre o cenário do diabetes de uma forma geral. E agora, a pergunta é, como aplicar essa insulina de maneira correta? Então, a ideia é conseguir responder todas essas perguntinhas que estão aí na tela de vocês nos próximos slides, ok? Então, vamos lá. Quais são os métodos de aplicação? Então, hoje eu posso ter uma aplicação em hospital, com a bomba de infusão de insulina, que são para casos bem específicos, em especial de cetoacidose. Eu posso fazer a aplicação com seringa de insulina, e é importante a gente saber que essas aqui são seringas específicas para aplicação de insulina, ou seja, elas têm a agulha acoplada, ok? Porque aquela que tem insulina, que tem a agulha móvel, ela tem um espaço morto, então não é o que é indicado 100% para aplicação de insulina, em especial quando a gente faz a mistura de insulina, que pode ser feita entre a NPH e a regular, e aí isso eu posso, inclusive, armazenar e utilizar posteriormente, ou a NPH e as insulinas rápidas, mas que precisam ser aplicadas imediatamente, ok? Então, esse é um outro ponto importante, tá? Na hora da gente misturar as insulinas, tá bom? Então, a seringa, ela permite isso, mas lembrando que a única insulina que pode ser basal, que pode ser misturada, é a NPH, ou com a regular, ou com uma das opções das insulinas rápidas, ok? O outro modelo de aplicação são as canetas de insulina, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente de cada uma delas. Essa aqui é a insulina inalável, que eu comentei há pouco, né? Ela vem aqui dentro por meio de um blister, com algumas unidades. E essa aqui é um exemplo de bomba de infusão de insulina, que também é um outro formato de aplicação. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Então, primeiro vamos falar da insulina inalável,
né? Como vocês podem ver aqui na tela, a gente coloca um cartucho, que é onde efetivamente tem a dosagem. Lembrando que a dosagem pode ser de 4, de 8 ou de 12 unidades, ok? Você não consegue quebrar essa quantidade. E aí, isso, quando eu falei um pouquinho lá da contagem de carboidrato e da dosagem, aqui eu preciso trabalhar com dosagem fixa, então eu preciso saber o quanto eu vou estar me alimentando, ok? Quando eu fecho o inalador, o pó da insulina ele é liberado, e aí eu inalo, né? Esse pó ele chega ao pulmão, e aí, obviamente, ele é absorvido e já cai diretamente na corrente sanguínea, ok? Lembra que existem algumas contraindicações: asma, DPOC, fibrose pulmonar, fumantes e pessoas menores de 18 anos, porque a gente ainda não tem estudos que comprovem a eficácia que liberem nessa população, ok? Outro ponto importante é, a dosagem da inalável não necessariamente é igual à dosagem da que a gente aplica subcutânea. Então, se eu for fazer uma transição, é muito importante que o paciente vá no médico e converse e entenda qual dosagem ele vai fazer a aplicação, ok? Vamos para as nossas famosas seringas, né, que são super tradicionais. Então, lembrando que a gente tem seringa de 30, de 50 e de 100, ok? O que é tão importante em relação a isso? Na seringa de 30, vou mostrar aqui para vocês, ó. Na seringa de 30 e na de 50, cada risquinho ele corresponde a uma unidade de insulina, ok? E na de 100, cada graduação, ela corresponde a 2 unidades de insulina. Isso aqui é algo muito básico, mas eu gosto de falar porque a gente tem que estar atento de dizer isso à pessoa com diabetes, porque ela é muito óbvio para a gente, profissional de saúde. Mas muitas vezes eles estão habituados a receber um tipo de seringa na unidade básica e aí eles passam a receber outro tipo de insulina. Quando isso acontece, insulina não, desculpa, de seringa. Quando isso acontece, o que a gente percebe? Que às vezes a pessoa erra a dosagem. Então, isso é de extrema importância que a gente converse, que a gente comunique, para que a pessoa possa avaliar. E também tem ainda as seringas de meia em meia unidade. Então, ela tem essa marcação de uma em uma, que acontece isso, né, de 30, e ela também ao lado tem uma marcação de cada meia unidade. É muito difícil ser exatamente preciso com essas seringas, né? Mas elas são mais indicadas para crianças pequenas, onde às vezes uma unidade de insulina tem um impacto muito grande no controle da glicemia, ok? Vamos para a caneta. Então, a caneta, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem 2 tipos de caneta de aplicação de insulina. Esse tipo aqui é a caneta que não é descartável. Então, o que vocês vão perceber, ó? Aqui eu tenho, ela rosqueia, e aí aqui eu tenho o frasco de insulina, ok? Quando eu for utilizar, eu coloco aqui o frasco. E aí, ela vai estar pronta para uso. O que é importante? Eu vou fazer uso de uma agulha específica, e a gente já vai falar um pouquinho dos tamanhos. Como que eu faço? Eu tiro aqui, eu rosqueio essa agulha, eu tiro essa primeira parte, eu tiro essa tampinha verde. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou testar para ver se eu tenho a gotinha de insulina saindo aqui na pontinha da agulha, ok? Então, onde eu vou? Eu vou aqui, ó, acho que vocês conseguem verificar, eu vou em 2 unidades e aí eu vou aplicar para ver se sai a gotinha aqui na ponta. Isso é o que a gente chama de teste da gota. E o correto é que todas as vezes eu faça isso, para garantir que a conexão da caneta
com a agulha esteja pérvia, e aí eu tenho uma permeabilidade correta e que eu tenha a insulina saindo na ponta da agulha, ok? Isso é um grande desafio para as pessoas com diabetes, porque muitas pessoas não fazem, ok? E aí eu tenho também essa aqui, que é uma insulina na caneta que é descartável, ou seja, se você abrir aqui, ó, a insulina ela já vem aqui no frasco, na caneta, perdão. Ok? Então eu não preciso colocar. Eu faço uso e quando eu terminar, eu desprezo a caneta como um todo. A lógica da caneta é a mesma, então eu vou selecionar sempre a dosagem, aqui teria, obviamente, a agulha, e aí eu vou apertar para fazer a aplicação. Quando eu apertar, essa tá dura, gente, vou tentar na outra, que a lógica é a mesma, ó. Tá vendo aqui? Quando eu apertar, ela reduz, tendo que chegar até o zero. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses dias eu atendi uma paciente que ela estava utilizando a caneta e achando que estava fazendo tudo correto e a gente aumentava a dose, não dava para entender. E aí ela veio passar em consulta, o médico pediu para passar em consulta, e aí quando eu pedi para ela me mostrar como ela aplicava, o que ela fazia? Ela selecionava a dose, deu para ver, ó, selecionou, e aí ela girava de volta até o zero. Ou seja, ela não estava recebendo a insulina, ok? Então, eu coloquei a dose e aí eu vou aplicar essa insulina. E a gente já vai revisar como é que faz essa aplicação, ok? Nós temos aqui o tamanho de ponta de agulha de 4 a 12,7 milímetros para encaixar na agulha, na caneta, ok? E essa aqui é uma ponta de agulha específica para hospital, que eu acabo tendo, em função da segurança, ela volta de forma retrátil, reduzindo o risco, então, da pessoa que está fazendo a aplicação, ok? Já já a gente vai falar um pouquinho sobre o tamanho das agulhas. E o outro formato é a bomba de insulina que vocês estão vendo. Hoje no mercado brasileiro nós temos só essas duas marcas de bomba, e ambas você conecta a um catéter, né? Que está aqui na pele, que você faz a aplicação. E aí você deixa esse catéter por 3 dias e você fica com a bomba de insulina. E aqui nesse local a gente tem a insulina, ok? Diferença dessas duas bombas é que essa eu consigo usar um controle remoto para as ações. E nessa aqui eu tenho um sensor de glicose, que não é o tema da nossa aula, mas ele consegue verificar quanto está a glicose intersticial e comunicar aqui para a bomba nesse gráfico que vocês conseguem ver pequeno aqui na tela, ok? Esse aqui é o set de infusão, que a gente chama, que é um aplicador, e o catéter que a gente vai inserir na pele, e aqui é onde a gente coloca a insulina, que fica aqui dentro ou aqui dentro, nessa aqui de baixo, ok? O que é importante a gente saber da bomba de insulina? Eu não falei que a gente tem 2 tipos, que a gente aplica 2 tipos de insulina basal e bolus? A bomba de insulina, ela é uma exceção em relação a isso. Nela, a gente coloca apenas um tipo de insulina, que é um análogo de ação rápida, ou agora ultra rápida, né? Que a gente tem um novo, e a gente divide uma programação. Primeiro tem uma programação que a gente chama de basal, que são microdoses da insulina de ação rápida, que são mandadas 24 horas por dia. Então, 24 horas por dia ela manda um pouquinho de insulina. E aí, quando eu vou me alimentar, eu faço a dosagem do bolos. Lembra aquele cálculo que a gente fez lá, das 50 gramas de carboidrato, fator de sensibilidade, em relação a insulina e carboidrato? A bomba faz isso automático. Então, eu coloco qual é a meta daquela pessoa, qual é o fator de sensibilidade, qual é a relação insulina e carboidrato, e a bomba faz o cálculo quando eu coloco aqui, né? Você está vendo aqui a quantidade de carboidrato da refeição que vai acontecer, ok? Então, só para a gente saber que existe essa diferença, tá? Para a bomba de insulina, então ela usa um único tipo de insulina.
Vamos voltar para as agulhas. Antigamente, a gente sempre prescrevia e orientava o tamanho de agulha conforme ali o IMC ou a aparência análise, né, que a gente fazia do subcutâneo da pessoa com diabetes. E aí foi feito um estudo onde foi verificado que a espessura da pele tem entre 2,7 e 3 milímetros. Ou seja, depois, quando eu insiro a agulha na pele, eu passo, depois de 3 milímetros, eu já estou no subcutâneo. Óbvio que cada pessoa tem um tamanho de subcutâneo diferente. Mas isso, para aplicação de insulina, não importa, pensando que a aplicação precisa ser no tecido subcutâneo. Não tem problema se é no início, no meio ou no final dele. Com isso, os estudos mostraram que a agulha de 4 milímetros, ela é eficaz para qualquer pessoa, ok? Então, isso é algo bem importante da gente saber, que nós podemos orientar a agulha de 4 milímetros para qualquer pessoa, ok? Esse aqui é um quadrinho da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde ele mostra para a gente todos os tamanhos de agulha, quais são as indicações, se eu preciso fazer prega ou não, ângulo da agulha e alguma recomendação importante. Então, a agulha de 4, ela pode ser usada para todas as pessoas. A única orientação que é feita é que a prega ela é dispensável, a gente vai falar um pouquinho sobre prega, com exceção das crianças menores do que 6 anos, tá? A gente fala que isso é uma segurança, uma vez que a gente entende que a pele de todo mundo tem o mesmo tamanho, ok? Mas mesmo assim, para crianças menores de 6 anos, existe a orientação de fazer a prega. Agulha sempre a 90 graus. E aí ele destaca aqui, recomenda-se realizar a prega subcutânea em pessoas com escassez de tecido subcutâneo nos locais de aplicação. Então, de repente, eu pego um idoso bem emagrecido, para prevenir, eu também vou fazer a prega subcutânea, apesar de, teoricamente, não ser necessário. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela ainda manteve essa orientação, ok? Assim como para agulha de 5 milímetros, a de 6 milímetros, aí ela pede para que seja feita a prega em todas as pessoas, ok? A de 8 da mesma forma e a de 12 a gente praticamente não tem utilizado mais. A agulha que hoje o SUS fornece é a de 4 milímetros, ok? Então isso é bem bacana e a gente consegue dar uma qualidade bem melhor para as pessoas com diabetes. E aqui é um pouquinho da prega. Só para chamar a atenção, como a gente tem que fazer a prega. Então, eu vou inserir a seringa em 90 graus, e aí com os 2 dedos eu vou fazer como se fosse uma pinça. A gente fala que a gente estica essa pele e depois a gente puxa fazendo essa prega subcutânea, ok? É muito importante que a gente não pressione e que fique muito próximo para eu garantir que a insulina fique, então, no tecido subcutâneo, ok? Locais de aplicação de insulina. Então, outro ponto muito importante é o rodízio, e a gente vai falar um pouquinho dele no próximo slide, ok? Mas é legal a gente saber também que varia um pouco a frequência, né, a velocidade, perdão, de absorção da insulina, dependendo do lugar onde eu faço a aplicação. E aí eu também tenho que relacionar com a questão da atividade física, né? Então, tem estudos que mostram que se eu vou fazer uma atividade física intensa, por exemplo, uma musculação com a perna, ou eu vou correr e eu faço a aplicação na perna, eu tendencio a ter uma absorção mais rápida. Então, esse é outro ponto importante, porque eu aumento, portanto, o risco de hipoglicemia daquela pessoa, ok? Aqui são 2 figuras para mostrar para a gente a questão da reutilização da agulha. A gente sabe que o recomendado é nunca reutilizar. Isso é o que está escrito na embalagem das seringas, é a aprovação que existe na Anvisa, das agulhas, enfim. Mas a gente sabe que isso não é a nossa realidade. Então, apesar da gente
orientar, né, e dizer esse é o correto. A gente sabe que, inclusive no SUS, a gente não tem essa possibilidade hoje ainda de não reutilizar. Então, é muito importante que a gente esteja atento, que a gente oriente o correto e, caso exista a reutilização, que a pessoa não limpe com álcool o bisel, né? Que ela armazene num local limpo, né? Sempre com uma tampa cobrindo a agulha, para que a gente reduza o máximo possível esse risco de reutilização e que ela reutilize o menor número de vezes possível, né? Aquilo que realmente ela deixa de ter a opção de não reutilizar. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do rodízio. Por que ele é tão importante, né? Como vocês podem ver aqui, esse aqui é uma sugestão de realização do rodízio. Então, eu pego um mesmo local e eu faço quadradinhos imaginários, né? Obviamente, alguns lugares têm aqueles seletores, né, de aplicação. E aí, cada momento, eu aplico em um local. Quando eu fizer em todos os locais desse braço, por exemplo, eu vou para o outro braço. Com isso, eu consigo ter um espaçamento de cerca de, pelo menos, né, 14 dias, que é onde você tem uma cicatrização adequada do local. E aí, então, eu reduzo o risco de lipodistrofia naquele local. Qual que é a grande questão da lipodistrofia? A gente tem, na classificação real, né, ela é classificada em dois, ou em lipohipertrofia, que é essa fotinho aqui que vocês conseguem ver ao lado, que é o quê? São nódulos na pele, que é causado pelo acúmulo de gordura extra nos locais mais utilizados para injeção subcutânea. Ou seja, a pessoa aplica sempre no mesmo lugar e formam como se fossem nódulos, visíveis, como você está vendo, ou às vezes palpáveis. Então, quando eu passo a mão, eu faço ali no exame físico, eu verifico que tem um enrijecimento, um endurecimento naquele local de aplicação. Qual que é a grande questão disso? É que se eu aplico sempre no mesmo lugar e eu tenho a formação da lipohipertrofia, eu mudo a absorção dessa insulina, eu mudo o tempo de ação dela e a forma de ação. E com isso, muitas vezes eu acabo tendo que aumentar a quantidade, a dose de insulina, porque ela não está funcionando direito. Então, mais de uma vez eu tive a vivência de pacientes que estavam aplicando em cima de uma lipohipertrofia e a gente já mudou o lugar e ele fez hipoglicemia. A gente teve que reduzir a dose de insulina porque a absorção passou a ser mais correta, ok? E aí eu tenho a lipoatrofia também, que é como se fosse uma depressão naquele local de aplicação, porque eu tenho uma reabsorção da gordura subcutânea no local que é aplicado, ok? A gente ainda não sabe exatamente o motivo por que isso acontece, mas a gente sabe que também tem alteração no funcionamento da insulina, então a gente tem que evitar esses lugares. E aqui a gente tem um pouquinho dos locais de aplicação. Então a gente vê aqui na região posterior do braço, aqui na região superior lateral das nádegas, no abdômen, considerando sempre 3 dedos afastados do umbigo, do dedo da pessoa, então se é uma criança, né, vamos considerar a mão dela, porque senão a gente não tem espaço para aplicar, e também na região lateral externa, na parte da frente da coxa. Rodízio é de extrema importância, como eu coloquei, mas é muito importante também que a gente ajude a pessoa com diabetes a descobrir, né, qual é a melhor técnica para ela. Se eu vou fazer no mesmo local, no braço, em diversos locais, como aquela figura anterior, ou se cada vez eu vou fazer num local. Lembrando que se eu escolher cada vez fazer num local, é importante que você mude o local do braço, o local da perna, porque automaticamente eu vou no mesmo, né? Isso é uma tendência de quem vai fazer autoaplicação. Então a gente precisa ficar muito, muito atento à nossa orientação em relação a isso. Tudo bem? Então vamos lá. E o armazenamento da insulina? Isso também é uma coisa que gera muita, muita dúvida, né? E é sempre bom a gente relembrar. Então a insulina lacrada, ela tem que ficar entre 2 e 8 graus, sempre na parte interna, né, da geladeira. E aí, quando eu estou falando em geladeira doméstica, em especial nessa parte mais de baixo,
onde eu tenho uma variação de temperatura menor, porque na porta abre e fecha muito. É importante que eu sempre coloque num frasco, né, é um Tupperware, enfim, um frasco plástico, para não ter risco de encostar e de congelar. E eu preserve ela sempre dentro da caixinha, com a bula, porque tudo faz parte dessa proteção dela. E a validade é entre 2 e 3 anos, conforme a data do próprio fabricante. A insulina, quando ela está aberta, ela pode ficar ou dentro ou fora da geladeira, desde que ela não ultrapasse 30 graus quando ela estiver fora, ok? E a validade? Uma vez que eu abri, independente de estar dentro ou fora da geladeira, ela dura entre 4 ou 6 semanas, dependendo do fabricante. Então, é sempre importante conhecer qual é o fabricante e registrar e anotar ali na caixinha para a pessoa com diabetes saber o momento da troca. Porque quando passa disso, a gente não consegue garantir a eficácia, ok? E como eu disse da caneta recarregável, aquela que a gente troca, ela não pode, que é essa aqui, ó, ela não pode ficar dentro da geladeira, ok? Então, o refil fica lá dentro, comecei a utilizar, eu coloco nela e eu deixo ela fora, ok? Porque não tem necessidade da gente ficar tirando e colocando todas as vezes. E se eu moro num local com mais do que 30 graus, é melhor que a gente tente pensar em outro tipo de caneta, de seringa, enfim, porque ficar todas as vezes pondo e tirando, eu tenho uma questão do êmbolo aqui e eu tenho um risco de eu não aplicar a quantidade de insulina adequada. Por isso que o teste da gota é de extrema importância, só para a gente lembrar, ok? E o transporte, existe a recomendação, né, da insulina sempre ser transportada em embalagens térmicas, né, quando eu tenho um período mais longo. Se é um período mais curto, não tem problema, né? Por exemplo, a gente tem muito essa questão de se eu vou retirar na unidade básica de saúde, precisa estar no isopor com gelo, com tudo. Não tem essa necessidade. Entre esse período e até ir para casa, tudo bem ficar fora. Óbvio que ela não pode ficar exposta, né, de maneira nenhuma ao sol, então eu preciso ter esse ponto de atenção. Mas eu não, assim, eu não preciso deixar de entregar a insulina se a pessoa for na unidade básica ou, enfim, no centro de especialidade retirar se ela não tiver a embalagem 100% adequada. Óbvio, se tiver é melhor, mas esse não é um impeditivo porque na bula se fala que quando é um período mais longo que ela vai ficar fora, que essa alteração interfere, ok? E lembrar que quando a gente for armazenar na caixa de isopor, enfim, a gente precisa sempre tomar cuidado com, se a gente for colocar o gelo, para que a insulina não encoste e não congele, ok? Porque a insulina congelada não funciona de maneira adequada. Daí, para a gente fechar a nossa aula, a importância do descarte. Então, o correto, óbvio, é que seja descartada nas caixinhas amarelas de pérfuro cortante, mas quando isso não é possível, que a gente oriente um frasco rígido, de boca larga e identificado, para que após, né, todo o descarte, a gente possa entregar, então, numa unidade básica de saúde ou numa farmácia, para que ele vá para o descarte adequado. E aqui a gente tem um folder que está disponível no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. É só baixar, que vocês podem, então, também utilizá-lo como referência para as pessoas com diabetes que vocês estiverem orientando. Vou deixar aqui algumas das referências que eu utilizei para estar montando essa aula para vocês. E eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade de poder compartilhar um pouco desse conhecimento, me deixar à disposição. Aqui tem os meus contatos. E no site da Sociedade Brasileira de Diabetes também tem bastante material disponível para que vocês olhem, busquem novas informações, posicionamentos em relação à insulina, enfim, tudo que vocês precisarem dessa área. Muito obrigada.